Eu não acredito que seu termo de referência ainda está sendo feito com base na 8666. Você ainda está copiando o termo de referência de outros órgãos? Então fica aqui comigo. Eu vou trazer o que você precisa fazer para ter um bom termo de referência com foco na 14133. Dentro da fase preparatória dos processos de contratação pública com foco na 14133, nós sabemos que temos novos artefatos de planejamento que devem ser elaborados. Justamente por quê? Porque, diferentemente das contratações na legislação anterior, agora com a 14133 eu tenho artefatos de planejamento diferenciados. Eu fiz o meu ETP, eu fiz a minha análise de riscos antes de elaborar o termo de referência. E qual a importância disso para a melhoria do meu processo de contratação? Eu agora, antes de já iniciar o termo de referência com aquela solução que eu sempre contratei, eu fiz um estudo mais aprimorado dentro do ETP para encontrar a melhor solução. Depois do ETP, eu fiz uma análise de riscos, primeiro para saber se os riscos são aceitáveis e depois para colocar as medidas mitigadoras e as medidas de contingência. E só depois disso é que eu vou, de fato, elaborar o meu termo de referência. O artigo 6º da 14133, que traz as definições todas da legislação, ele traz lá a definição do termo de referência. Termo de referência, resumidamente, é um instrumento caracterizador do objeto que será contratado pela administração pública. Mas não é só isso não, porque eu coloco sim qual é o objeto, as características do objeto, as condições de execução desse objeto, mas eu também tenho que colocar como eu vou licitar esse objeto, como será acompanhado e fiscalizado o futuro contrato, qual o orçamento estimado para essa contratação. Todos esses são elementos do nosso termo de referência. Poxa, mas Eduardo, antigamente eu já fazia só um termo de referência, quer dizer que agora eu tenho essa trabalheira toda? Deixa eu contar uma coisa para você. Certamente você vai se lembrar que já fez várias contratações ineficientes na época da 8666. Contratações cujo termo de referência era muito incipiente, tinha muita lacuna. Isso respingava onde? Na licitação ou na execução do contrato. E se eu não tenho um bom termo de referência, certamente eu terei uma contratação ineficiente. E eu garanto para você, se você realmente fizer um bom estudo técnico preliminar, uma boa análise de riscos, o seu termo de referência vai ficar muito mais robusto, muito mais consistente. Isso vai dar um salto de qualidade na sua contratação pública. Então, o que a gente vai colocar nesse termo de referência? Já inicia pelo seguinte: o termo de referência vai trazer muitas informações do estudo técnico preliminar. O objeto do termo de referência é justamente aquela solução que se mostrou mais vantajosa lá no ETP, no estudo técnico preliminar. Mas nós vamos colocar também a fundamentação da contratação, que é justamente aquela necessidade que foi estudada no ETP. Eu vou descrever no termo de referência detalhadamente o objeto, ou seja, a solução que eu vou contratar, não esquecendo de colocar os requisitos mínimos de qualidade, ou seja, aqueles requisitos que são essenciais para suprir a necessidade da administração. Então vejam, todas essas informações iniciais do termo de referência, elas já existem, porque elas já estão descritas no estudo técnico preliminar. Então, se eu fiz um bom ETP, eu pego essas informações e trago para o corpo do meu termo de referência. Mas, além disso, no termo de referência, eu vou ter que colocar todo o modelo de execução do objeto, como será executada aquela solução, como a empresa vai entregar o objeto para a administração pública. Além disso, eu vou colocar as atribuições do gestor e do fiscal de contrato, o que é muito importante para que ambas as partes saibam quem vai fazer o quê. Eu vou colocar os critérios de medição e de pagamento, porque, afinal de contas, agora com a Lei 14133, é necessário que as contratações sejam feitas com base em resultados. Logo, eu vou colocar no termo de referência quais são os resultados pretendidos, quais são os indicadores para que o fiscal possa medir os resultados entregues pela empresa. Além disso, a forma de pagamento.
Eu tenho que colocar também como vai ser feita a seleção do fornecedor no processo licitatório, ou seja, qual modalidade licitatória, qual o critério de julgamento. Todas essas informações vão entrar no termo de referência. E para a gente finalizar o termo de referência, o preço. O preço estimado para a futura contratação. Ou seja, após a equipe de planejamento ou a unidade requisitante ou o setor específico de pesquisa de preços fazer aquela pesquisa aprofundada do preço daquele objeto, eu terei lá o orçamento estimado da minha contratação, que será o preço máximo aceitável para aquela contratação. E esse preço máximo, que é o nosso orçamento estimado, vai constar no termo de referência, assim como a verificação da disponibilidade orçamentária. E aí eu finalizo esse meu termo de referência, que é um documento importantíssimo, por quê? Porque ele vai ser anexado ao edital. Então, quando essa administração pública ela publicar o edital da licitação, juntamente com o edital será publicado como anexo, geralmente o primeiro anexo, esse termo de referência. E é o termo de referência que vai trazer todas as informações para que as empresas interessadas saibam exatamente qual é o objeto a ser contratado pela administração pública, quais são os requisitos essenciais, como esse objeto será executado, como será feita a entrega do objeto e o pagamento, e assim a empresa vai poder, primeiro, decidir se ela vai querer participar ou não do processo licitatório, e caso tenha de fato interesse em participar do processo licitatório, essa empresa precisa ter subsídios no termo de referência para fazer a sua precificação, para apresentar a proposta no certame e entrar na etapa competitiva. Então vejam, o termo de referência é um instrumento fundamental. E eu vou mais além. Quando tivermos a licitação homologada, contrato assinado, a empresa vai executar justamente tudo que está colocado no termo de referência. E cabe à administração pública acompanhar e fiscalizar a execução desse contrato. Significa verificar se, de fato, na prática, a empresa está executando tudo o que foi pactuado entre as partes, ou seja, tudo que está escrito no termo de referência. Então fala aqui para mim, deixa aqui no comentário. Você está fazendo bons termos de referência ou continua copiando termos de referência do passado? Tem dúvida sobre o termo de referência? Coloca aqui sua pergunta. Eu terei o maior prazer em responder. Até!